Você fez uma ressonância magnética da coluna lombar, leu o laudo e percebeu que existem uma série de nomes difíceis que você desconhece e que parecem ser problemas graves na sua coluna. Para piorar, você pesquisou no Google e achou uma série de significados que te deixaram com bastante medo e preocupação sobre a coluna vertebral. Pois é, isso é algo que eu vejo com uma certa frequência aqui no meu consultório, que eu não recomendo que seja feito, mas que a gente sabe que na prática acontece com bastante frequência. E nesse vídeo eu trago para vocês os termos mais comumente utilizados pelos médicos radiologistas e, de uma maneira geral, qual é o seu significado e para que eles servem. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna e, como eu disse, o vídeo de hoje é dedicado a laudos de ressonância magnética da coluna lombosacra e os principais achados, que frequentemente aparecem e que para nós médicos, claro, tem a sua relevância, mas para o paciente que não está acostumado, muitas vezes traz bastante preocupação. Muito bem, eu selecionei aqui alguns e eu vou indo aqui na ordem de alguns termos que me vieram à cabeça. O primeiro deles é o sinal de Modic. O sinal de Modic diz respeito a alterações ósseas, em geral inflamatórias ou degenerativas dos corpos vertebrais. Existem 3 tipos de Modic, Modic 1, 2 e 3, e cada um deles diz respeito a uma fase inflamatória ou degenerativa da vértebra. Em geral, o sinal de Modic não traz gravidade, tá? O 3 não é mais grave que o 2, que não é mais grave que o 1. Entretanto, a gente sabe que o Modic 1, que para nós médicos e para o radiologista é bem visto como um edema, uma área mais aguda, mais edemaciada da vértebra, esse Modic 1 tem mais relação com dor nas costas. Então, frequentemente nós fazemos diagnóstico de dor na coluna lombar com origem nesse achado da ressonância magnética, que é o Modic tipo 1. Lembrando que existem 3 tipos de Modic. Outro achado muito comum são relacionados ao edema dos ligamentos, em particular do ligamento supraespinhoso. Então, se a gente olhar a coluna aqui de lado, então, imagina que seja L4, L5 aqui atrás estão os processos espinhosos e nesse modelo não tem, mas no ser humano tem, entre cada ossinho desse tem um ligamento. E esse ligamento pode aparecer inflamado na ressonância magnética, nós chamamos de edemaciado ou inflamado, e isso pode acontecer, por exemplo, em atletas que têm uma solicitação mecânica um pouco maior, ou também indivíduos sedentários podem ter isso daqui. Clinicamente, isso pode se manifestar com uma dor bem pontual, a palpação da região lombar, entre esses ossinhos da coluna, e isso aqui é desprovido de qualquer tipo de gravidade e não existe um tratamento específico para esse tipo de condição. Um outro termo que traz bastante dúvida é o nódulo de Schmoll. O nódulo de Schmoll, as pessoas pensam muitas vezes que é algo cancerígeno, talvez fazendo um paralelo com outros nódulos, como por exemplo na mama ou em outros órgãos. Na verdade, o nódulo de Schmoll não tem nada de malignidade, em nenhum momento ele maligniza, ele nada mais é do que uma herniação do disco intervertebral, que é o vermelho, para dentro do corpo vertebral. Então aqui forma uma cavidade dentro do corpo vertebral e isso daqui acaba entrando. O nódulo de Schmoll muitas vezes acontece por uma fragilidade da placa terminal da própria vértebra. Ele pode ser agudo ou crônico. O crônico muitas vezes não traz nenhum tipo de sintoma, mas o nódulo de Schmoll agudo pode fazer uma reação inflamatória na vértebra. Isso é bem visível à ressonância magnética e pode sim, então, ser uma fonte de dor. Porém, não tem nenhuma gravidade e isso daqui não tem nada a ver com câncer.
Um outro achado muito comum é a retificação da lordose. Isso daqui, pessoal, não tem a menor gravidade, tá? Algumas pessoas têm menos lordose, é muito difícil para um radiologista saber se essa retificação faz parte do alinhamento habitual daquele indivíduo ou se é reacional, por exemplo, a um quadro de dor. Então, se você está numa crise dolorosa, muito provavelmente a sua lombar vai estar um pouco mais reta. Lembrando que existe uma lordose normal, natural na coluna, e em casos de dor ela pode ficar mais retificada. E também, à medida que a dor vai melhorando, essa lordose acaba sendo recuperada. Então, perda de lordose não traz nenhum tipo de implicação e não deve ser motivo de preocupação. Derrame articular facetário ou líquido facetário nada mais é do que o acúmulo de líquido dentro dessas pequenas juntas, e isso daqui tem uma característica de degeneração. Então, com o envelhecimento, por exemplo, ocorre o afrouxamento articular, pode ter um escorregamento de vértebra e muito frequentemente pode ocorrer líquido dentro da articulação. Aqui a implicância disso depende do que a gente está avaliando. Se a coluna for estável, sem escorregamento, e tiver o líquido mais um edema na faceta, isso pode ser fonte de dor. Isso pode ser tratado de maneira conservadora, geralmente com fisioterapia, medicações ou até mesmo infiltrações, e isso acaba de certa forma sendo controlado dessa maneira. Agora, se a gente está frente a um quadro de espondilolistese, escorregamento, um paciente que vai ser submetido à cirurgia, tem uma coluna instável com líquido, a gente acaba valorizando do ponto de vista cirúrgico isso um pouco mais como sendo um gerador de instabilidade mecânica, e aí talvez a proposta cirúrgica nossa acabe mudando por conta dessa condição. Mas enfim, o líquido por si só, numa coluna sem escorregamento, não traz motivo de preocupação, não deve ser um problema maior a ser resolvido. Um outro ponto de dúvida são as nomenclaturas dos discos intervertebrais, ou seja, abaulamento, protrusão, extrusão. O que seria isso? São etapas da hérnia de disco. Então vou tentar ser bem didático aqui para vocês. Vamos ver se dá para a gente ver aqui. Essa é uma vértebra. Tá certo? Aqui o disco, ó. Isso aqui seria um abaulamento. Então veja que o disco ele muda um pouquinho o formato dele, tá? Mas não chega a deslocar o disco como aqui. Essa é uma protrusão. Tá vendo a diferença, ó? Abaulamento, protrusão. E a extrusão acontece quando rompe o anel de fora e sai o disco e aí acaba comprimindo o nervo. E em geral, quanto maior a hérnia, mais sintomas neurológicos o paciente tem, embora hérnias pequenas, localizadas em pontos estratégicos estreitos, como dentro de forame ou em cima da raiz, também podem provocar bastante estrago e bastante dor. Quando o radiologista lauda uma hérnia mais sintomática, ele vai falar que a hérnia desloca a raiz ou comprime a raiz. Essa hérnia traz problemas em geral, é a hérnia sintomática. Nem sempre, mas frequentemente. Agora, quando ele descreve que a hérnia toca o saco dural, para nós cirurgiões e para ele também, isso demonstra que essa hérnia não está trazendo provavelmente irritação para o nervo. Ela toca no nervo, o que não há nenhum problema. Agora, quando ela é maior e desloca o nervo ou comprime o nervo, nesse caso, a gente olha com um pouco mais de atenção, porque essa hérnia provavelmente está causando sintomas neurológicos no paciente. Então era esse o vídeo de hoje, os termos mais comumente encontrados em ressonância magnética, para você que ficou curioso e acabou pesquisando aí nos buscadores da internet e acabou ficando assustado. Um abraço e até semana que vem.